Salve, salve, galera! Mais uma quarta-feira, mais um episódio do nosso podcast mais legal de nutrição, o podcast Nutritivamente. E hoje a gente vem por uma área óbvia, mas não tão óbvia da nutrição, que é a área da docência. Então, para falar com a gente sobre essa área de atuação do nutricionista, eu trouxe uma convidada especial, dando continuidade aí à nossa panelinha de nutricionistas. Eu vou puxar o currículo dela aqui. Então, ela é graduada em nutrição pela Faculdade de Jaguariúna, no ano de 2009. Em seguida, ela já entrou numa pós-graduação de docência do ensino superior, também na Faculdade de Jaguariúna. Ela é pós-graduada em nutrição aplicada à terceira idade pela Estácio. Ela é mestra em gerontologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a FCM. E hoje ela também é doutoranda em gerontologia, também pela FCM. E, além disso, ela é docente em ensino superior desde 2011. Então, tem mais de uma década aí, de experiência na área. E, como alguns dos convidados anteriores, ela também foi minha professora na graduação. Eu tenho o prazer de ter hoje comigo aqui a Josiane Ferreira de Mello. Josi, prazer te ter aqui hoje para a gente falar sobre nutrição e docência. Obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite e principalmente dentre tantos mestres aí que você teve, me escolher para a missão de falar sobre a docência. Ficou É aí isso. muito lisonjeada. Não, eu que agradeço você topar participar aí, conversar com a gente. E é o que eu falo, só tô trazendo os melhores, tá? Tô escolhendo a dedo ali, ó. Então, é Bom, um, muito feliz. é um podcast diferenciado. É para os estudantes e para nutricionistas já formados também, para eles saírem do óbvio aí. Bom, Jô, eu queria começar perguntando, como sempre, para todo mundo, como é que você chegou até a nutrição, primeiro ponto, né? E depois, o clássico, como é que você chegou aí até a questão da docência? Se você já pensava em atuar como docente ou foi acontecendo naturalmente? Bom, vamos lá. Na verdade, eu sempre conto, inclusive para os alunos, que foi a nutrição que me escolheu, não fui eu que escolhi a nutrição. Eu tinha uma fascinação por estudar na Unicamp e eu sempre quis engenharia de alimentos na Unicamp. Então, eu prestei por 3 anos o vestibular, batia na trave, não conseguia. E aí, no ano que eu comecei, ingressei na faculdade, eu prestei o ProUni. E pelo ProUni, eu fui selecionada para a faculdade de Jaguariúna pela segunda opção, que era nutrição. A primeira opção era engenharia de alimentos e a segunda era a nutrição. A primeira opção foi pega por outra candidata. E eu acabei indo para a nutrição porque ela me escolheu. Assim, eu ganhei a bolsa, falei, não posso, né, perder essa oportunidade. E eu gosto muito de falar que, graças a Deus, que a nutrição me escolheu, porque eu talvez não saberia ser engenheira e não lidar com pessoas como eu faço hoje. Então, a minha jornada na nutrição é essa. E na docência, eu, durante toda a graduação, eu não gostava de apresentar trabalhos. O meu TCC eu lembro até hoje, parece que eu engatei a quinta marcha e falei, e acabou. Mas no último ano eu comecei a me interessar pela área de docência. Eu não sei, parece que virou uma chavinha. Eu vi uma professora dando aula e eu comecei a me imaginar fazendo aquilo, né? E aí começou a surgir essa ideia a partir daí. E uns 2 anos, eu me formei no fim de 2009. Em 2011, essa mesma professora que me inspirou, ela era coordenadora na época, ela me mandou uma mensagem me perguntando se eu tinha interesse de dar aula, de ser docente. Eu comecei, a princípio, supervisionando estágios e depois fui efetivamente para a sala de aula. Mas a minha jornada, basicamente, aí na nutrição e na docência foi essa. Legal. Porque sempre a gente tem um professor bom, né? Um professor bacana, que gosta, acaba, né? Você acaba se vendo ali. Então, eu costumo dizer, tanto na faculdade de biomedicina quanto na faculdade de nutrição, eu tive professores excelentes, né? Fiquei amigo de muitos aí, a gente vira e mexe, sempre manda um direct. Ele falou, Josi, estou com paciente idoso, assim, assado. Te chamo para vir da palestra, né? É verdade, tem a questão das palestras também, enfim. Então, eu fiz uma amizade com pessoas, mais a nutrição do que a biomedicina. E é legal, porque a gente troca essas figurinhas, enfim, vira colega de profissão. Eu acho bacana. Agora, uma dúvida que muita gente pergunta, eu acho que deve perguntar para você também, né?
Uma questão aí que todo mundo levanta sobre a docência é: todo nutricionista pode ser docente? Então, assim, qual o caminho para chegar até a sala de aula? É só ser formado, precisa de uma pós? Conta para o pessoal, por favor. Olha, eu vejo muito, eu gosto muito de falar isso. Eu vejo muito a docência sendo vista pelos profissionais, talvez não só da nutrição, né, mas em específico da nossa área, porque é o que eu tenho mais contato, como um complemento de salário. Eu acho isso muito sério. Porque assim, a docência, ela não é complemento de salário, ela é um emprego, sim, como outro qualquer, né? Que você tem que se dedicar, até mais do que os outros. Por tudo que eu já passei aí de outras experiências profissionais, eu acho que a docência é onde você se dedica mais, e não é qualquer professor, qualquer pessoa que pode se tornar professor. É uma missão, você tem que gostar mesmo do negócio, você tem que vestir a camisa. E com relação à titulação, existem instituições hoje, como que funciona isso dentro, depende de cada instituição, lógico, mas como que funciona hoje dentro das instituições? Você tem uma quantidade de professores que precisam ser mestres e doutores dentro do curso e outras só especialistas. Pelo menos a especialização precisa ter. Mas a maioria das faculdades preferem, se você está num processo seletivo, eles preferem quem está pelo menos cursando mestrado ou doutorado, porque isso já demonstra o interesse pela pesquisa, o interesse pelo aperfeiçoamento contínuo, que é o que um professor precisa, e muitas vezes as pessoas acham que não. Você é professor para ganhar uma graninha extra, ensinar o que eu aprendi, não é só isso, porque para você poder passar o melhor, você tem que estar em constante atualização, em constante estudo. É, eu penso assim também. E tem a questão, né? O pessoal fala, eu vou fazer uma grana extra aqui. Meu, é prova, corrige e leva a prova para casa, né? Exatamente. É, TCC, tem que ir lá orientar aluno. Então, meu, eu falo pro pessoal, eu acho que você é professor. Eu pensar bem, cara. Você vai trabalhar pra caramba, né? Aí tem a questão do gostar, né? Eu acho que a questão do especialista na área também conta muito, né? Você fala, Sim, hoje em dia, por exemplo, na nutrição, o pessoal faz nutrição, acaba e já vai direto para uma pós-nutrição clínica, um clássico, né, da nutrição. sim. E, infelizmente, não é todo mundo que consegue se manter na clínica. Aí eu falo assim, pô, você fez uma pós e aí você não conseguiu, né, seguir tanto a carreira como gostaria na clínica, aí você vai dar aula de nutrição clínica. Eu acho que você tem que ter um pouco ali da vivência, né, da mão, falar, olha, teve um paciente uma vez, para ali, parará. Então, eu acho legal. A vivência faz toda a diferença na hora da aula. Toda a diferença. Então, eu vejo os professores de clínica que eu tive, a técnica dietética com você, enfim, não só a técnica dietética, né? A gente passou por várias matérias juntos aí. Hoje você falou uma coisa de título, tá? Aí aqui eu vou perguntar para vocês, aí você fica à vontade para responder ou não, tá? Sim, Beleza, você é especialista, você ganha um X oral. Semestre é Y. Doutor, Z. Pós-doutor, A. Ah, tem muita diferença com relação à titularidade e hora-aula? olha, essa remuneração diferenciada depende muito da instituição. Tá. Tem instituição que é mais, tem instituição que é menos. As instituições tradicionais, assim, vamos dizer, tradicionais que eu digo, as comuns que a gente vê por aí, em geral não é muita diferença. Dá uma diferença, sim, tem até para reconhecimento do professor, do investimento, tudo. Agora, tem instituições, eu não vou citar o nome aqui, mas tem instituições um pouco mais renomadas aí no mercado, que a diferença é bem alta. É. Tem um professor, colega, que trabalha numa instituição aí de medicina e odontologia famosa na nossa região, que a diferença entre nem tem especialista, na verdade, eles nem contratam, mas a diferença entre mestre, doutor e pós-doutor é alta, bem Ah, alta. legal. Né? Acho que tá certo. Tem que ser, né? Enfim. Tem que ser, porque realmente o investimento, assim, para você concluir um mestrado, para você concluir um doutorado, o investimento, eu digo, de vida mesmo, de dedicação, é bem alto, né? Então, eu acho que teria que ter realmente esse reconhecimento. E aí tem as diferenciações para quando a gente vai para um concurso. Aí o bicho pega mesmo, porque seu ponto vai mais alto, seu salário vai mais alto, então vale a pena. Quem pretende
ir para essa área de concurso, precisa mesmo se especializar cada vez mais. Ah, legal. O concurso conta ponto, né? Conta, vira hora de carreira, né? Plano de carreira, vai aumentando Sim, salário. É. isso mesmo. Eu falo, o pessoal fala, meu, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado. Eu falei, meu, acho que não. Às vezes eu tenho, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Foi o que você falou, né? É tempo, é dinheiro, né? Exato. É saúde. Saúde mental, principalmente. Exato. Exato. E Então, assim, para quem pensa em ir para mestrado e para doutorado, a dica que eu dou assim, vá investir em uma área que você é apaixonado, porque você vai ler muito, você vai estudar muito e até o que você ama fica cansativo. Então você precisa amar aquilo que você está envolvido ali, naquela área que você está envolvido. Ah, não vou ir para tal, fazer um mestrado em tal área para ganhar melhor, para tentar a docência, porque está fácil de entrar nesse daqui. Não, faça o que vale a pena mesmo pelo seu gosto de estudo, pela sua área que você gosta de estudar, porque senão vai ser muito sofrido. ah, não, é pauleira, eu vejo, pessoal. Você mesmo. Eu vou marcar. Ah, eu tenho rolado doutorado, eu tenho rolado com aula. Ah, quando você tiver no horário, a gente marca, então, e grava. É isso aí. É duro. Agora eu queria fazer uma pergunta para você com relação à questão de rotina, né? Então, o pessoal acha que é fácil, né? A gente já deu alguns spoilers aqui. Então, eu queria saber como é que é a rotina de um docente de nutrição. Então, por exemplo, tudo vai começar nas férias, né? Ah, então, ó, vamos entrar, então, acabou 2023, estamos em 2024, estou de férias, entre aspas, da sala de aula, mas, meu, já estou ali com reunião pedagógica, análise de Uhum. calendário, montagem de aula, organização de aula prática, prova, correção. Queria que você contasse para quem está ouvindo como que é essa rotina de um docente em nutrição e como você se organiza. Se tem uma dica, enfim. Olha, vamos lá. Depende muito da instituição. Cada uma conduz de uma forma muito específica, né? As instituições de ensino superior, né? Quando eu falo de graduação, em geral, a gente começa uma semana, duas, antes de começar efetivamente o semestre com os alunos. Então, a gente tem que planejar o semestre letivo, pegar todas o calendário, né? Todas as datas que são úteis, tirar feriado, tirar semana de provas, semana que tem algum seminário, alguma coisa interdisciplinar na instituição, e aí você distribui os seus conteúdos ali dentro. Então, isso muda muito de semestre para semestre. Por exemplo, eu tenho 10 conteúdos, mas nesse semestre eu vou ter 9 aulas disponíveis, eu tenho que, né, sambar ali para fazer caber. Então, a gente começa antes, sim, com esse planejamento. Para quem dá aulas práticas, que algumas disciplinas envolvem aulas práticas. Cada instituição tem a sua rotina de recebimento de lista de compras, então a gente também tem que organizar essas listas de acordo com a quantidade de alunos. Então, esse ano eu dei uma aula para 10 alunos, ano que vem é para 20, eu tenho que ver as quantidades, se precisa mudar, se essas preparações vão ser convenientes para essa quantidade de alunos, ou se eu preciso aumentar o número de preparações. Então, são planejamentos que requerem assim muita atenção, porque se você planeja errado, durante o semestre vai dar errado, né? E planejar qual vai ser a organização de notas, como que você vai avaliar o aluno, para poder deixar bem claro isso para o aluno no primeiro dia de aula, né? Quanto que vai ser os trabalhos, quais vão ser os trabalhos, como que vai ser a prova, se tem prova interdisciplinar, em que momento que ela entra. Então, o planejamento, ele começa antes, sim, bem antes da gente efetivamente voltar com as aulas. Então, não é chegar e dar aula, né? Não. E esses exemplos que eu dei para você são de graduação. O curso técnico é um pouco mais complexo. Quando você está numa instituição que, inclusive, que rodam outros cursos, que envolve, por exemplo, laboratório de cozinha, aí as coisas ficam um pouco mais complexas. Por exemplo, para o curso técnico, que é a outra área que eu leciono, eu já fiz o planejamento 2024 inteiro, mês passado. Ó, a gente está gravando em Então, dezembro, gente. Então ela fez em novembro o novembro. E planejamento de assim, 2024. eu já fiz planejamento para aluno que nem matriculado está, aluno da Então, turma nova que vai entrar quando abrir no ano que vem. Então, eu já planejei que dia que eles vão para a cozinha, qual aula que vai ser, percebe? Então, não é simples. e com relação à aula? A aula em si.
Tudo bem, outra questão que eu já briguei muito, depois a gente vai chegar na parte de briga, daqui a pouco a gente vai falar. Eu brigava muito na faculdade, né? É, questão de ter aula à noite, o pessoal conversava, enfim. E a questão de aula, eu dou aula, você, aula de técnica dietética, envelhecimento, gerontologia, enfim. Aí todo ano tem atualização, né? Enfim. Então, o pessoal acha que você montou uma vez, você vai usar pro resto da vida. Não, né? Essa questão também pega. Alguns conteúdos básicos, sim. Só que você sempre tem que ficar atento, por exemplo, o básico às vezes muda, Então, né? Então, você tem que ficar sempre em constante atualização, porque assim, às vezes, isso não cai no teu colo. Fala, nossa, mudou, tem que atualizar. Não. Ó, vou pegar essa aula, vou olhar. Nossa, será que isso ainda tá valendo? Essa referência tá meio antiga. Será que isso ainda tá valendo? Vou dar uma olhada. Realmente, também não é tão simples assim. A atualização tem que ser contínua. é, é complicado. Eu tava Nós estudando. vamos espantar todo mundo que quer ser docente, né? Aqui a gente mostra a realidade. Eu estava estudando Exato. umas diretrizes de proteína, que mudou. Me formei aí, já tem quantos anos? 17. Faz 7, 8 anos. Nossa, 7 anos já. E mudaram diretrizes de proteína para camada. Falei, puta, eu não sabia, cara. Então, você vê uma coisa básica, que parece básica e, pum, ali, ó, E, mudou. ó, por exemplo, mudou a diretriz de proteína para camada. Eu, enquanto profissional da saúde e nutrição, tenho conduzido com a referência anterior, está funcionando? Teve uma atualização, não necessariamente eu preciso Exato. usar. O que eu estou usando sempre funcionou, só que enquanto docente, não. Enquanto docente, eu preciso falar, existiu essa, hoje existe essa, vocês precisam saber e depois, durante a conduta da vida profissional, escolher o que preferem, né? Tá. Mas essa é a diferença, né? É complicado. Uma questão importante que talvez a gente afaste mais ainda, pessoal, hein, Josi? A relação. Não, depois a gente tem que falar a parte boa para eles quererem ser professores. Porque, olha, eu Sim, vou falar uma coisa para você: não é fácil encontrar professor, não. Não não, está eu fácil. imagino que não esteja. O pessoal brinca comigo. Eu tenho muitos amigos falando que de ser professor. Eu falei, cara, eu acho que eu não duro 15 minutos como professor, cara. Eu acho que eu vou mandar os alunos tudo pro inferno. Sai aqui, presta atenção, ó. Vocês vieram até Você aqui. sabe, você sabe que eu tenho uma aluninha, ela é do curso técnico, e agora ela, no meio do ano, ela entrou na graduação. Então, eu dou aula para ela cedo e ano que vem eu vou dar cedo e noite. E ela tem perfil. Apesar de ser muito reservada, ela tem perfil. Eu falei, olha, você tem perfil para ser docente futuramente, né? Ela, eu não, o aluno é muito chato, pro. Eu penso assim também. Eu lembro que, assim, como eu fiz a nutrição na segunda, como segunda graduação, abri medicina integral, tá? Aí a nutrição era à noite. E aí eu lembro que eu ficava louco da vida. Eu falei, gente, vocês trabalharam o dia inteiro. Vocês vêm à faculdade à noite, pega a van, pega o carro, pega a ônibus pra ficar conversando, cala a boca. E aí eu brigava com o pessoal do fundo, ficava brigando. Então, eu fico imaginando o professor. E aí é isso que eu queria saber de você agora, a relação com os alunos, né? Então, eu vejo, como aluno, eu via que as aulas noturnas elas eram bem barulhentas, né? Ah, e era muito fácil o professor precisar levantar a voz, dar um tapa na lousa, né? É, isso ainda continua. Como é que você lida? Eu queria saber essa lida com o aluno, entre aspas, aí, cansado, desinteressado. Como é que você faz para Bom, driblar? Bom, vamos lá. Depende muito do perfil da turma. É muito difícil eu te falar uma receita de bolo, porque tem turma que é barulhenta e tem turma que você precisa, né, até dar umas cutucadinhas para eles falarem um pouco. Tem o 880 e tem o meio termo. A melhor turma é o meio termo, tá? Uhum. Mas nem sempre a gente tem turmas que são meio termos nessa questão de conversa. Eu tive recentemente uma turma bem falante que acabava atrapalhando, né, a dinâmica da aula. Hoje eu não bato mais na lousa, antes eu dava uns tapas na lousa, porque eu tinha turmas muito volumosas. Já cheguei a ter turma de 80 alunos. E aí, se você não tem uma palmada na lousa, né, um barulho ali, as pessoas realmente não param. Mas hoje não, hoje eu já converso muito diferente com o aluno. Acho que eu também, enquanto professora, fui amadurecendo um pouco. Então, assim, hoje, se eu vejo que o barulho está insuportável,
e quem está querendo prestar atenção não está conseguindo, eu me silencio, fico parada, quieta na frente, até os arruaceiros pararem também. A hora que todo mundo para, eu tenho uma conversa muito franca. Falo, olha, gente, vocês estão investindo seu dinheiro aqui nesse tempo, né, na minha fala, e vocês não estão me deixando falar. Então, realmente, quem não tiver afim, né, ou repensa, ou vai dar uma volta, respirar um pouco, depois volta, mas não atrapalhe quem realmente quer participar. Então, minha conversa hoje é um pouco mais nesse nível. Às vezes as pessoas saem, às vezes elas se tocam e ficam quietas. Em geral, elas se tocam e ficam quietas, tentando, quando terminar o restante da aula ali. Mas depende muito do perfil da turma. Tem turmas que a turma que eu dei aula esse semestre, eu não tive problema nenhum de barulho. Ah, que Nada, eles eram muito participativos e participação com relação a conteúdo mesmo, então muito bons e não falam, não conversam em momento nenhum, não ficavam em celular, mas tem outras turmas que são totalmente o inverso. Então, é isso. É uma mais caixinha de barulhento? surpresa. Mulher ou Tá? homem? Mulher ou homem mais barulhento? Meio a meio, É. meio a meio. E, em geral, os mais jovens. Ah, é. Que a gente tem um mix ali dentro de graduação, a gente tem de 18 até 17 anos até 60. É. Então, geralmente os mais novos. Eu lembro, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu lembro que eu era o único, eu era um dos poucos meninos, né? Nos 4 anos, acho que tinha eu e mais um outro. Aí eu lembro quando eu estava no último semestre, aí já tinha mais molecada, tinha mais os meninos lá, enfim. E aí eu lembro que o primeiro semestre só tinha eu. E aí eu lembro, moça, a mulherada não para de falar. Não, mas tem os meninos que são terríveis também. Legal. E uma questão, eu gravei um episódio recente com a presidente do CRN, do CRN3, a Rosana. E a gente falou da questão, levantamos algumas questões sobre o profissional em si. E aí eu queria perguntar para você, agora também, uma franqueza, tá? Se você não quiser responder também, você fica à vontade. Na sua opinião como docente, né? Você está aí como formadora de novos profissionais, novos nutricionistas, vão ser seus parceiros de profissão. Por onde você passou, por onde você está, é, como é que você vê a qualidade do ensino na faculdade de nutrição? Você vê ela como boa, regular, ótima? Sei que essa semana caiu a questão da EAD. Gente, a gente está gravando de novo agora, que dezembro, caiu a questão de EAD. Tinha uns EADs aí que iam tentar colocar alguns cursos de saúde, tá? Ah, e ontem também eu estava conversando com uma coordenadora de uma faculdade, não vou revelar o nome, e ela falou, ela é coordenadora e supervisão de estágio de hospitalar. Ela falou que, meu, tá chegando o pessoal um pouquinho cru, tal, enfim. Eu queria saber, se você quiser responder, ah, como você vê a qualidade do ensino para a galera que está chegando aí na profissão. Olha, não só em nutrição e não. São vários perfis de instituição, né? A gente vê de tudo, mas não só para a nutrição em si. Mais uma vez, voltando lá no começo da nossa conversa, como você mesmo já falou, tá vindo alunos muito crus do ensino médio, muito crus mesmo, a ponto de não saberem escrever o básico, né? Acentuação, se é com S, se é com C. Então, a gente tem que pegar daí já, porque não dá para formar um profissional que vai fazer uma receita, um receituário, um relatório, escrevendo tudo errado. Então, a gente já sofre um pouco a mais com isso. E aí, voltando lá no começo, a gente tem que, enquanto docente, a gente tem que realmente abraçar a causa, vestir a camisa, porque realmente os alunos vêm vindo mais crus, e se você não vestir a camisa, não ser um profissional diferenciado, você forma pessoas ruins. Né? Porque as instituições hoje, não porque é boa ou porque é ruim, mas tem uma dinâmica de estruturação de notas e tudo mais, que o aluno ele acaba conseguindo, né, uma nota mínima ali em algum momento, e aí isso complica, porque assim, você passa um aluno que tem talvez alguns defeitos, porque a gente não olhou com uma atenção, não deu uma atenção a mais ali, então é complexo. Agora que você me perguntou em como que está a qualidade, muito variada.
Muito variada. E essa semana, inclusive, semana passada, uma aluna do curso técnico me perguntou, professora, ano que vem eu quero ir para uma graduação. O que você me aconselha a verificar na instituição para eu saber se ela é boa? Falei, olha, primeiro, eu acho que você tem que conversar com o coordenador, saber sobre o corpo docente, saber sobre a estrutura da faculdade. São várias vertentes, mas, em geral, quem vai fazer a faculdade é você. Então, assim, é o aluno que ele a gente tem aí, vamos, sei lá, 3 horas aula à noite. Em 3 horas aula, a gente dá um conteúdo específico, o aluno tem que complementar em casa. Então, assim, a qualidade do que vai ser formado depende muito daquele aluno que está ali por detrás também, tá? Não é só o professor. Ah, não, é. E, ainda bem que você falou essa questão do EAD, porque realmente era uma coisa que me incomodava muito. Eu tenho conhecidos que estão se formando em faculdades de nutrição EAD, e eu não concordo com, assim, lógico que teve as suas aprovações, né? Longe de mim estar indo contra isso, mas eu, ao meu ver, profissões que envolvam seres humanos, área de saúde, se fazer ela EAD, eu acho que você já perde o principal, que é esse contato com o ser humano, né? E eu acho que foi um grande ganho essa questão de não ter mais a faculdade. Sei que outros profissionais aí dependem disso e podem discordar da minha opinião, mas eu acho que para cursos da área de saúde, que vai trabalhar com o ser humano, eu acho que é importantíssimo a questão do presencial. Eu concordo. Eu acho que existem algumas disciplinas que até, enfim, né? Sim, Mas sim. você pega uma questão de anatomia, uma questão de histologia, por exemplo, é inviável você fazer EAD, né? E é muito complexa a situação, assim, não é AD, é uma graduação importante que vai envolver a saúde das pessoas. Como você tem 100% de certeza que aquela pessoa que está fazendo aquela prova, que está fazendo aquele trabalho, né? Será que ela ouviu todo o conteúdo que precisava ser ouvido? Será que ela ligou o computador e saiu de perto? Eu acho que é muito complexo. Acho que é uma facilidade que acabou né, se transformando aí durante a pandemia, mas como você disse, existem questões muito específicas, conteúdos muito específicos que eu acho que precisam ser abordados de forma presencial. Outros talvez não, mas alguns são sim. Né? Uma avaliação nutricional física, né? Se você não tiver um mínimo de aula prática, né? Não vai funcionar. Não tem como, cara. Uma questão interessante nisso, Jô, a minha primeira pós-graduação eu fiz presencial. Fiz a pós-graduação presencial, tal, tal. E aí, quando eu sempre quis fazer pós-graduação em fito, né? Aí entrou a pandemia e tal, e aí eu fiz fiz na VP, uma instituição bacana e tal. E aí entrou a pandemia, eu tava, como eu trabalhava com produção de conteúdo, trabalho ainda, e só falava de pandemia, então meu trabalho aumentou. Eu falei, opa, tem uma segurança aqui, acho que eu vou fazer outra pós. E aí eu falei, vou fazer EAD, porque só tinha AD, né? Não tava tudo fechado. Meu, vai ser tranquilo. Mano, Não é tão simples assim. não. Então, Tem instituições que cobram, exigem é. bastante. Então, Uma das minhas pode falar. Uma das minhas pós-graduações eu fiz presencial e a outra eu fiz EAD. Eu posso te falar assim, o diferencial é aquilo que eu acabei de te falar, o diferencial é o aluno, porque Hum. tanto em uma quanto outra, se eu não me dedicasse, eu ia sair rasa, né? Ia sair com uma formação rasa. Então você tem que se dedicar ali dentro. E tem outros cursos que eu já fiz em formato EAD, que sabendo da área, porque eu trabalho muito tempo com isso, peguei erro do professor durante a aula. Fazia até com uma colega na época, a Natália, inclusive. Aí a gente discutiu ali, né? Trocamos figurinhas ali pelo celular. Falei, olha, ele acabou de falar isso, você viu? Eu vi, não tá errado. Tá. Aí a gente foi procurar material só para confirmar e realmente ele passou uma informação errada. Então, percebe? É complexo, muito complexo. A pós-graduação EAD era média 7, começa por aí já, né? Que não são todo lugar que é média 7. Exato. E, e aí eu falei, bom, vamos fazer. Aí eu fui fazer. O que que eu fazia? Quando eu fazia faculdade, quando eu fiz a primeira pós-graduação presencial, acabava a aula, eu sempre puxava o professor, ele falava alguma coisa, ó, eu gosto muito de discutir caso clínico, pá. E, e aí teve a primeira prova, minha primeira prova eu passei acima da média, mas nossa, cara, foi.
pesado. Aí, aí eu mudei o estilo de estudo. Então, o que que eu fazia? Tinha um mês inteiro, era um final de semana, eu assistia as aulas e passava no caderno, né? Pausa, volta, caderno, não sei o quê. É, E aí cheguei a fazer. e aí eu anotava o que o professor falava, porque não tinha no slide, né? Não tinha no material. E aí depois, no outro final de semana, eu jogava para o computador, passava para o Word, e aí eu fazia a prova. E tinha coisa que caía na prova que não estava no slide, estava o que o professor falava. Exato, Meu, exato, foi um ano assim, foram 12 módulos, bem pesados. Tá vendo, gente? Foi o que você falou. Se o aluno não prestar atenção ali, se o aluno não se dedicar, ele não passa. Ele está não investindo, adianta. vai se dar mal depois. Pode passar esse problema para algum paciente, inclusive, né? Ou Exatamente, dependendo da área de atuação, né? Nutrição não é só. Eu falo clínica porque eu sou clínico, mas né, a gente não tem só clínica na nutrição. Então, legal, Josi, legal saber dessa questão. Eu lembro, nas aulas de clínica, o pessoal tinha dificuldade com regra de três para fazer gotejamento, sonda hospitalar, enfim. Então, tem que ter o pulso firme do professor e tem que ter a vontade do aluno, né? Então, exatamente. tem que casar tudo. Eu queria saber agora, a gente vai entrar daqui a pouco na reta final aqui do nosso episódio. Você está acabando o doutorado, né? Sim. E aí, quais são os próximos planos? É, vai fazer pós-doc? Vai virar orientadora de mestrado? Se for fazer pós-doc, vai seguir na área de geronto? Conta para quem está ouvindo, por favor. Também estou curioso saber, porque eu também não sei. A última vez que a gente conversou, você tava na loucura do doutorado ainda e continua. Eu continuo. Então a resposta é: eu vou respirar. Olha, eu não almejo pós-doc, mas eu também não almejava o doutorado. Quando eu terminei o mestrado, eu já achei que já estava suficiente, porque eu não queria concurso, eu tenho uma trajetória aí de trabalho que eu estou feliz da forma que eu conduzo a minha vida profissional hoje, então não penso em prestar concurso. Só que assim, eu sabia que eu não consigo ficar parada. Então, assim, achei que o mestrado estava ok, mas aí passou um tempinho, tanto que ele terminou em 2019, e aí eu comecei na pandemia. Quando foi a pandemia? 2021? 2020. Eu comecei o doutorado em 2021, então eu fiquei um ano e meio parada. E aí teve muita facilidade para ingresso, principalmente eu que já era do programa, né? Tinha que estudar um pouco ali, fazer um projeto de pesquisa, tinha entrevista, mas eu já sabia como era a rotina de estudos do mestrado, do doutorado, eu sabia que ia ser mais ou menos na mesma linha, e eu estava me sentindo, como é que eu vou usar o termo? Muito morna. Eu falei assim, eu parei, eu preciso continuar. Aí eu voltei para o doutorado por isso. Apesar de ter pedido para minha mãe me internar se eu fizesse isso. Mas fui. Agora tô aí, preciso dar um gás nele, pretendo terminar no ano que vem e respirar um pouco. Pós-doc, eu acho que talvez não. Mas talvez cursos em outras áreas, que nem você falou, fito, é uma área que eu me interesso, e talvez é uma área, tudo coisas que vão combinar e melhorar o meu atendimento clínico com os idosos, que é a minha especialidade, né? E com as outras faixas etárias também, mas e também que possa me melhorar como professora, mas talvez nessa magnitude de pós-doc, provavelmente não. Mas a gente não pode falar nunca, né? Nunca diga Nunca nunca. diga nunca. É... Esse amigo que eu disse que trabalha numa instituição bacana, ele tem 3 pós-doc. 3? 3. Nossa. É, Né? nossa, 3 pós-doc. A minha coordenadora de biomedicina, ela tinha 2. E uma vez aí eu, curioso, né, adolescente ali, 18, 19 anos, aí eu entrei no Lattes dela, tipo, pós-doc em 1980 e pouco. Nossa, velho, não tinha nem Google, velho. Imagina, Imagina como estudava não nessa tinha época. PubMed, não tinha. Exato. Meu A gente tem Deus, facilidades aí. SQL. É, cara, Apesar de ser uma tarefa difícil, hoje já tem muito mais facilidade do que o pessoal que se formou nessa época que você está relatando aí, é verdade. eu tava nascendo, ela já tinha 2 pós-doc na cabeça. Cara, que loucura. O Lattes é quase um livro. É.
Meu, bizarro, bizarro. Ai, vamos lá. Então, não sei se vamos ter a Josi pós-doc, talvez tenhamos, talvez não tenhamos. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu queria perguntar quais são os desafios hoje, as dificuldades, e aquele clichê, né, da questão da satisfação de ser docente de nutrição, Josi. Ó, vamos lá. As dificuldades, eu acho que é um pouco disso que a gente conversou. A gente tem recebido alunos do ensino médio cada vez mais deficitários em conteúdos básicos. E aí a gente, enquanto docente, precisando, que nem eu te falei, dar tanto conteúdo, às vezes cai um feriado no dia de aula e a gente precisa diluir aquele conteúdo que era do dia do feriado em outros dias. E aí, com toda essa gama de informação que você precisa passar para o teu aluno, ainda ter que retomar conteúdos básicos, conceitos básicos. Eu acho que a maior dificuldade é essa. Não estou generalizando, mas assim, a questão do respeito, eu percebo que lá em 2011, quando eu comecei, os alunos tinham um respeito diferenciado com a gente enquanto professor. Eu lembro quando eu, aluna, eu nem imaginava falar coisas para o professor que eu recebo não críticas, mas de falta de educação dentro da sala mesmo, sabe? Que você percebe e fala, meu Deus, como que essa pessoa está falando isso para um professor, né? Ela teria que ter vergonha de estar falando isso. Então, eu acho que é isso, um pouco do perfil dos alunos que vem vindo, não generalizando, tem alguns que são excelentes, super respeitosos, mas tem uma grande gama aí que vem bem complicada, e isso atrapalha toda a rotina da aula, inclusive dos bons que querem estudar, que estão ali se dedicando. E desafio, eu acho que esse desafio vai ser cada vez mais constante, porque as coisas, infelizmente, vêm cada vez piores. Quando a gente conversa com profissionais que estão formados ao mesmo tempo, a gente fica assim, meu Deus, quem vai cuidar da gente na velhice? São esses que estão se formando agora, porque assim, as pessoas se formam e não só se formam, não sei se você já percebeu, assim, mas as pessoas, elas querem um emprego, mas elas não querem trabalhar. Você já Total. viu? Já, E é o assim, que em mais tem. qualquer área, independente se está formado, se não tá, se é outra área mais básica, que não precisa de uma formação. Então, o que será de nós no futuro? Então, cada vez eu acho que vamos ter mais desafios de encontrar profissionais bons, né, e empáticos e que tenham aí esse cuidado, essa atenção, principalmente na área de saúde. Um nutricionista, além de ser qualificado tecnicamente, profissionalmente, ele precisa ter empatia, né, olhar para aquela pessoa além de uma doença, olhar como um ser humano mesmo, né, Não. de saber os anseios. Eu acho que isso vai ser o maior desafio nosso daqui para frente, informar pessoas assim. E o que mais você tinha perguntado? Tinha mais uma pergunta depois disso? De Tem a desafios? questão da satisfação. Ah, vamos lá, enquanto docente. Olha, eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Uma coisa que é me ver feliz é ver uma pessoa que eu formei estando assim, terminando o doutorado, tendo clínica, sendo a bambambam bam, bam da UAN, coordenando tudo, me enche o olho. Então, assim, saber que eu participei, dando um podcast, abrindo uma, sabe, Ah, gente, eu fico assim muito feliz em saber que eu ajudei, contribuí na formação daquela pessoa, que eu desenvolvi e ajudei aquela pessoa a ter a sua profissão. Então, assim, eu sou muito, muito grata por ser docente, por poder fazer isso, sabe? Por ajudar o aluno a construir a sua vida e a sua filosofia profissional. Eu sou, mesmo com os desafios, eu sou muito feliz. é pauleira, né? Imagino. Eu acho que deve ser muito gostoso, né? Você vê um aluno ali formado, às vezes, né? Você falou, pô, dando ordem dentro de uma UAN, 5 mil refeições dia. Deve ser, Ah, caramba, né? Meu, ali gerenciando, né? Um asilo inteiro, ó, esse paciente é assim, aquilo ali você vai fazer assado, enfim. Imagino que seja, deve ser bem gostoso. Falou, olha, eu participei hospitais, do assim, hospital. tem pessoas, por exemplo, que eu formei, que hoje estão à frente de hospitais, e não usa diretamente só o que eu ensinei, porque eu ensinei técnica dietética, que você vai usá-la dentro da cozinha, né? Mas, assim, à frente de um hospital, poxa, eu ajudei a construir a formação dessa pessoa, e olha quantas vidas ela tem ajudado hoje. Isso é muito bonito, eu gosto muito, sou Eu muito acho feliz. legal, eu acho legal. Bom, Jô, última pergunta eu tenho feito com o pessoal. Comecei faz pouco tempo com essa pergunta, tá?
Teve alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que tivesse feito, para a gente falar de docência ou não? Hum, Ah, fogueira. e agora? Nossa, acho que não. Acho que a gente falou sobre tudo. Eu acho que a gente passou sobre tudo mesmo, né? Deu Ah, uma... eu acho que uma coisa que eu acho que até a gente discutiu em algum momento, né, no roteiro, enfim, é sobre a questão de ser formada e dar aula sobre o que eu tenho dominância. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente não falou. Legal. Por exemplo, eu tenho a pós-graduação em docência, certo? Tenho a minha pós-graduação e o meu mestrado e agora o doutorado em envelhecimento. Então, se você me pôr para dar aula de idoso, meu, você me pôr agora para dar qualquer aula de idoso, eu vou dar agora. Não preciso estudar. Agora, se você me pôr para dar uma aula, sei lá, vamos lá, já trabalhei em UAN, então talvez seria um pouco fácil. Clínica, uma parte mais específica de patologias específicas aí. Eu não sou capaz. E assim, eu acho que a pessoa que vai e pensa em almejar docência tem que ter essa noção. Tipo, ah, é essa disciplina? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho conteúdo para isso? Ah, quero aceitar, mas vou começar a me qualificar a partir de agora para poder, né, atender a expectativa, porque você está formando pessoas. Você tem que dar o melhor do melhor sobre aquele conteúdo. Então, não é toda disciplina que me chamam para ministrar que eu aceito. E nem para atender pacientes também. Tem pacientes que eu tenho a humildade de falar: olha, não é minha área, e vai procurar um que te atenda da melhor forma possível. E eu acho que a docência tem que ser 1000 vezes mais isso. Então, sabe de idoso? Vai dar aula de idoso. Sabe de patologia? Vai dar aula de patologia. Não aceite pegar qualquer disciplina que você não domine, porque vai ser um sofrimento. Não vai ser isso o gostoso que eu passei. Aquela fala de gratidão no fim. Vai ser uma fala, uma trajetória sofrida. Então, acho que isso foi um detalhe que faltou a gente conversar. É, mas é verdade, eu concordo com você. Por exemplo, no episódio com o professor Alexander, eu, por exemplo, não, eu gosto de nutrição clínica, gosto de fisioterapia, mas eu não atendo paciente com câncer, por exemplo. Tá? Se mulher se atende, não atendo. Eu encaminho para ele, eu Exatamente. encaminho para algum. Não, Essa é uma área, inclusive, muito específica, que um é, detalhe pode fazer diferença total no tratamento e na vida a daquela vida, pessoa. Então, exato. assim, é muito sério, é uma coisa muito séria. A É, gente tem que ter a humildade de falar assim, ó, meu braço não alcança. exato. Então, eu preciso passar para uma pessoa que atenda da melhor forma possível. Até mesmo nas minhas especializações, eu vejo na nutrição esportiva, eu sei que tem pessoas melhores que eu. Ah, mas se fosse dar aula hoje, fitoterapia. Meu, porque eu não parei. Desde que eu acabei a pós em fito, eu tô ali sempre, ou com um livro na mão, Exato. com um artigo, enfim. Então, é legal o que você falou. Tem que ter a vivência e tem que ter a Tem que humildade ter. também. Exato, e assim, às vezes a gente não consegue fugir. Na docência a gente consegue, porque tem todo aquele planejamento que a gente conversou no começo. Então, o É, coordenador geralmente pergunta: olha, você consegue assumir essa disciplina, esse semestre? Aí eu sempre falo: olha, não vou assumir porque eu sei que eu não vou fazer com qualidade. Né? E é muito complicado, porque, assim, por exemplo, pacientes também, mesma coisa. Você está atendendo o paciente a longa data, aí tá tudo bem e de repente ele tem um câncer. E o paciente não quer te deixar. Então, você tem que trocar figurinhas com outros profissionais para você poder atender da melhor forma possível. Né? sim, Você falou da área esportiva não é uma área que eu gosto de atender. Assim, eu atendo o básico do básico para quem quer para qualidade de vida, mas assim, atleta, eu sempre direciono para pessoas melhores. E eu tenho um paciente que do nada quis competir jiu-jitsu. Eu quase morri esse mês tentando atendê-lo. Porque, assim, não é minha dominância. E ele não queria parar comigo, porque já estava comigo a longa data. Então, assim, tive que ir buscar com pessoas que estão mais atualizadas para poder atendê-lo da melhor forma possível. E eu acho que é isso. Na docência, você tem um que a mais, né? é, Porque você está ensinando pessoas. Então, você tem que saber dominar sabe? muito sobre o que você está falando. Exato. É, só fazendo um parênteses. Eu trabalhei muito, trabalhei quase 5 anos com piloto, né? Com a nutrição esportiva. E não tem estudo com piloto. Nossa, complexo, hein? E aí, o que eu fazia? Eu fazia um Frankenstein. Então, ó, o piloto ele tem um VO2 aumentado, vamos deixa eu pegar ciclismo, endurance. Ah, ele precisa do mental. Bom, aí o mental, aí eu ia buscar, bom, cafeína, creatina. Então, foi um Frankenstein. Então, eu falava, ah, Murilo, você vai fazer...
eu daria uma aula de esportiva para esporte a motor, mas não, talvez não saberia dar para jogador para futebol, por exemplo. É. Então, E é muito complexo, porque assim, da mesma forma que a gente está lidando com a vida das pessoas, quando a pessoa está competindo, está lidando com aquele também. sonho. Graças a Deus que esse moço ganhou o ouro, porque senão eu ia me culpar em conjunto, porque assim, ele precisou fazer algumas loucuras no meio da trajetória, porque eu comecei a conduzir desde a ideia que ele queria competir 2 meses atrás, mas no primeiro mês ele não fez nada, absolutamente nada, ele voltou da mesma forma, precisando perder para ir para a competição 6 quilos, a contar com o traje, né, com a roupa, e assim, em um mês ele precisava perder isso, sem perder força nem desempenho, porque a luta Imagina. exige. Ó, é complexo. Precisei recorrer a pessoas da área esportiva para me ajudar, porque ele não queria, indiquei outro profissional, ele falou, não quero. Precisei recorrer a outras pessoas para me ajudar, porque não adianta. A gente tem que ter a humildade de saber até onde o braço alcança e saber onde a gente precisa procurar se qualificar mais para poder dar o melhor ali para aquela pessoa ou para aquele aluno. Pessoal. Bom, Jô, queria te agradecer. Poxa, foi Ah, muito eu que legal, foi um agradeço. papo gostoso. É gostoso encontrar o professor, né? A gente quer conversar, e ainda mais, né, gravando podcast. Poxa, enfim, eu queria realmente te agradecer, tá? Foi um papo muito gostoso. Eu sei que você está aí, tem que ir para a faculdade daqui a pouco, você Hoje é dia. tem finalizações de doutorado aí, então eu não vou tomar muito seu tempo. Então eu agradeço de coração, obrigado. A gente está mostrando para o pessoal que mais uma área que o nutricionista pode atuar, além de emagrecer as pessoas, além de ganhar massa muscular, a nutrição vai muito além disso. Então, só realmente te agradecer por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Isso aí, eu que agradeço. E quero te parabenizar pela ideia aí. Eu acho que é uma coisa muito bacana você levar essa informação principalmente acho para os estudantes mesmo, né? Poder nortear, porque quando a gente está na faculdade, a gente fica muito perdido. Nossa, quando eu me formar, o que eu vou fazer? E ter essas vertentes, né? Diversas vertentes, eu acho que é muito bacana. Então, parabéns pelo projeto. Fico muito lisonjeada novamente de estar por aqui. E espero aí que você tenha muito sucesso nas próximas entrevistas, que eu sei que as que já se passaram foram um sucesso total. Espero que as próximas aí sejam mais sucesso ainda. Não, vamos adiante. Obrigado, Diogo. Eu que agradeço. Um abração. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.